Então nós vamos trabalhar a civilização hebraica, tá legal? E vamos nessa. Senhores, olha só. Fontes históricas. Bom, é óbvio que a arqueologia, só lembrando que a arqueologia é uma ciência que estuda o passado da humanidade através dos vestígios que são possíveis de serem encontrados, por exemplo, no subsolo. Então, o arqueólogo, quando uma peça arqueológica pode ser um fóssil, pode ser um pedaço de cerâmica, pode ser uma pedra que foi linchada, que foi utilizada pelos homens pré-históricos como um instrumento de caça. Quando uma peça, um fóssil, ele é encontrado, às vezes encontrado até de forma aleatória, de forma não planejada, né? O arqueólogo delimita aquela área, então vai proceder a escavações cuidadosas, com instrumentos especiais, com todo cuidado e critério para conseguir levantar ali a maior quantidade possível de informação sobre aquilo. Então, a arqueologia é uma ciência fabulosa e que auxilia a história também de forma bastante substantiva. É lógico que muito da história dos hebreus já foi encontrado e provado através da arqueologia. Porém, a fonte histórica mais importante que conta, né, as narrativas dos hebreus, que menciona esse povo, sem dúvida alguma é a Bíblia. E aqui nós estamos falando da Bíblia. A tradução da palavra Bíblia, para quem não sabe, é os livros. Bíblia significa os livros. É um conjunto de livros, não é? O que ocorre? Quando a gente está falando da Bíblia aqui, a gente não está falando do livro sagrado, da palavra de Deus revelada, necessariamente. Nós estamos falando de um livro histórico, tá? Na perspectiva do estudante de história, do historiador, daquele que lida com a história, a Bíblia ela é vista como um livro de história para você pesquisar, levantar informações, né? Levantar dados, obter conhecimento e assim por diante. Então, lá, principalmente no Antigo Testamento, uns chamam de Velho Testamento, é a mesma coisa, lá vocês vão encontrar muita coisa sobre a história dos hebreus, desde a origem, passando pelos povos que dominaram os hebreus, escravidão, guerras, expansão, reis, a questão social, política, econômica dos hebreus. A Bíblia é uma fonte histórica absurda quando o assunto é hebreus e até mesmo de outros povos da antiguidade que tinham relações comerciais, outros tipos de relação com os hebreus, você encontra também na Bíblia. Por exemplo, você encontra bastante coisa sobre os persas, você encontra bastante coisa sobre até mesmo os fenícios e outros povos da antiguidade. É muito legal, vale a pena vocês consultarem a Bíblia, como eu disse, como um livro histórico. Legal? Bom, por isso que eu coloco aqui fontes principais, Bíblia e arqueologia. Cuidados, olha só. Na Bíblia você vai encontrar narrativas heróicas, ensinamentos éticos e morais, porém, muitas vezes com uma linguagem poética, com uma linguagem heróica, que não necessariamente deve ser levada a ferro e fogo, que não necessariamente deve ser levada ao pé da letra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou interrompendo aqui para admitir pessoas que estão chegando agora. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Todos vocês já devem ter ouvido falar de um personagem bíblico da história dos hebreus, muito importante, chamado Sansão. Ele faz parte de uma etapa da história dos hebreus que a gente chama de juízes. Os juízes eram, ao mesmo tempo, autoridades políticas, autoridades militares, eles comandavam o exército, e eram também autoridades religiosas, né? Tinham poder como mensageiros de Deus, etc. O que ocorre? O Sansão, vocês sabem, a força descomunal do Sansão, estava nos cabelos longos, a Dalila enganou ele, cortou os cabelos, ele perdeu a força, né? Frente aos inimigos, os filisteus. Penso eu que em algum momento vocês já devem ter ouvido essa narrativa, ou nos desenhos bíblicos passam
ou passavam na televisão, não sei se ainda passa, né? Ou lendo a Bíblia mesmo, ou em outras fontes, vocês já têm ouvido falar disso. O que ocorre? Tem uma narrativa que fala que Sansão, certa feita, feriu 1000 homens com uma queixada de um jumento que ele encontrou na hora que os filisteus o atacaram. Com essa queixada de jumento, ele conseguiu ferir 1000 homens. A gente fala para ter cuidado na leitura bíblica, é exatamente com esse tipo de narrativa. 1000 homens. Olha como a conta é redondinha e fechada. 1000. Será que não foi 1001? Será que não foi 1010? Será que não foi 998? 1000 exatamente, fechadinho. Esses 1000 não quer dizer 1000. Esses 1000 quer dizer muitos. Esses 1000 significa vários homens, muitos homens. Não necessariamente 1000 fechadinho, contado. Você está entendendo? Então, é preciso ler, mas é preciso ler com cuidado. Não levar ferro e fogo. Não levar necessariamente ao pé da letra as coisas. Porque a linguagem que foi utilizada para as escrituras bíblicas, muitas vezes são linguagens poéticas e são referências, não é? Que devem ser interpretadas para a gente, não necessariamente ao pé da letra. Esse é um exemplo. Eu poderia citar outros tantos exemplos. Por exemplo, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, certa feita, perguntaram a Jesus: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu tenho. O cara me magoa, o cara me pisa na bola comigo. Claro que não está escrito lá dessa forma, eu estou explicando para vocês, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7? Aí Jesus Cristo vira para ele e diz: Eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Aí você fala 70 vezes 7. Poxa, eu vou interpretar o pé da letra. Quanto é 70 vezes 7? Aí faz lá a conta, aí vai dar 400 e tantas vezes. É desse tanto de vezes que você tem que perdoar? É esse número mesmo? Claro que não, né, gente? Jesus estava querendo dizer 70 vezes 7, que significa dizer inúmeras vezes. Você vai perdoar muitas vezes. Não só 7, mas muitas. Então, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Acho que todo mundo entendeu, não precisa dar outros exemplos. Eu podia passar aqui a manhã inteira dando exemplos, né? Mas, obviamente, já está compreendido. Monoteísmo diferente de monolatria. Olha só que interessante. Todos vocês já sabem o que é o politeísmo, que é a adoração de muitos deuses, correto? E também sabem o que é o monoteísmo, a adoração de um Deus apenas. Monoteísmo adora só um Deus. Os hebreus são monoteístas, adoram só um Deus, Javé, certo? Ou Jeová, ok? O que é que ocorre? Outros povos adotavam, da antiguidade, adotavam esse modelo que é aqui que a gente chama de monolatria, que é quando você adora só um Deus, mas você admite a existência de outros. Existem outros, mas eu não adoro. Eu não venero. Eu venero um. Eu adoro só um. Aí isso não é, monoteísmo. Isso é monolatria. O monoteísmo é quando você adora só um Deus e você não admite a existência de outros deuses. Todos os outros são falsos deuses. Eu adoro um e só existe um. Agora, se eu adoro um, mas admito a existência de outros, que eu não venero, que eu não adoro, aí não é monoteísmo, é monolatria. Ok? Eu acho que você também já compreendeu. Chegando mais gente aí, só é ruim porque vai interrompendo aí a nosso diálogo, né? A nossa conversa. Porque eu tenho que parar para voltar para a tela inicial e admitir a pessoa. Bom, beleza. Continuando aqui o nosso bate-papo, os períodos da história hebraica. Ó. O período dos patriarcas são eles. Abraão, para começar. Aí tem Moisés. Aí tem Josué. Vai findar, inclusive, com Josué, né? A gente vai ver. Aí tem Israel. Tá? A gente vai ver também quem é Israel. Enfim, o período dos juízes.
Aí nós vamos ter, eu falei de Sansão, né? Vamos ter outros personagens como Gideão. Temos o governo dos reis também, cujo mais famoso, sem dúvida alguma, foi o rei Davi. Não foi o único rei, teve o próprio filho dele também, Salomão, o rei Ezequias, né, e outros tantos, mas sem dúvida alguma o personagem mais conhecido da monarquia hebraica foi o rei Davi, né? Saul e outros tantos. Atrelado a isso, nós temos também o período dos profetas, né? Cujos mais famosos foi o profeta Elias, o profeta Eliseu, Zacarias, Sofonias, entre outros. Aí passando aqui, nesse mapinha, pessoal, para quem não consegue se situar, isso aqui é o Oriente Médio. Isso aqui é a Mesopotâmia, tá? Basicamente, ok? É possível, inclusive, ver o nome no centro do mapa, Babilônia, tá? É dentro desse contexto, um pouco mais para oeste, obviamente, que você encontra a Judéia. Daí vem o nome judeus, né? Hoje a gente não chama mais hebreus, tem isso. São judeus. E a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê da mudança desse nome. A antiga Palestina, Jerusalém, não é? Bem pertinho da Fenícia. Você pega o nome Babilônia, que está no centro do mapa, aí você segue em direção a oeste, tá? Você segue em direção à sua mão esquerda, e aí você vai topar com o mar Mediterrâneo. Na beira do Mediterrâneo a gente tem a chamada Palestina. Foi nessa região onde brotou, onde surgiu a civilização hebraica. Só que o patriarca dos hebreus, Abraão, figura também bastante conhecida, biblicamente falando, ele vem da Mesopotâmia, ele vem da Suméria, ele vem da cidade de Ur, tá? No sul da Mesopotâmia, porque ele recebe, segundo as narrativas bíblicas, mensagens divinas, e nessas mensagens divinas ele é admoestado, ele é instruído por Deus a deixar sua terra natal e partir para uma nova terra, que segundo a Bíblia é a terra que mana leite e mel, né? A Palestina, onde ele, Abraão, seria o pai de uma grande nação. Só que ele não conseguia nem ter o seu primeiro filho com Sara, sua esposa, né? Por isso que ele, autorizado por Sarai, né, depois muda o nome para Sara, ele copula, transa, com uma escrava chamada Agar. E Agar engravida de Abraão. Agar, a serva, né? Agar, a escrava. E ela tinha que parir essa criança no colo de Sara, que era a esposa legítima, para que essa criança fosse aceita no seio familiar como legítima. Ok? E essa criança foi Ismael, o primogênito, ou seja, o primeiro filho de Abraão. Depois de um certo tempo, Sara engravida, segundo a Bíblia, já fora da idade. Tá? Qual seria a idade fértil de uma mulher? Até os 40 anos, 42 anos, 43, por aí. Depois disso, já é fora da idade. Não é? O homem não. O homem pode ter filhos, se for o caso, se tiver boa saúde, não é? Se for o caso, com 70 anos ou mais. Mas a mulher não. A mulher ela tem uma idade fértil, a gente sabe disso, tem um limite bastante programado pelo seu organismo, né? Que geralmente não ultrapassa os 45 anos, não. Por meios naturais, não. Então, a Bíblia fala que Sara já teve o seu filho com Abraão já fora da idade. E foi exatamente o Isaac. Né? Depois o Ismael, o filho com a serva, é expulso. É uma narrativa bíblica contida no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E Isaac, o filho legítimo, filho da promessa de Deus, né? Que ele teria com a sua esposa, acaba sendo um dos patriarcas do povo hebreu. Porque Isaac ele vai ter dois filhos, Esaú e Jacó. A Bíblia fala que o Esaú vende o seu direito de primogenitura, ele era o primogênito, ele era o primeiro, embora fosse gêmeos, o Esaú nasceu primeiro, por isso era tido como o mais velho, e ele herdaria, ele, Esaú, filho de Isaac,
que por conseguinte era filho de Jacó, né? De Abraão, desculpem. Ele, Esaú, seria o primogênito, mas ele vende essa primogenitura ao seu irmão Jacó por um prato de comida, basicamente, a Bíblia fala, né? E então o Jacó, que depois muda de nome para Israel, Deus muda o nome dele, segundo as narrativas bíblicas, o Jacó torna-se o primogênito, o herdeiro, o patriarca. E ele vai ter 12 filhos, né? Que vai compor as 12 tribos de Israel. Eu não me lembro o nome dos 12. Manassés, Benjamim, Ruben, Simeão, e um em específico, José. O famoso José do Egito. Personagem que virou minissérie ou foi novela na TV Record. Eu não sei direito se foi uma novela ou uma minissérie, porque eu procuro não assistir TV aberta, eu acho muito tóxico. Depois eu posso explicar por quê, ok? Então esse personagem, o José do Egito, ele vive numa época do grande poder dos faraós egípcios. Ele foi escravo, ele foi vendido pelos irmãos, acho que vocês conhecem essa narrativa, né? E depois virou governador do Egito. E aí os hebreus começam a se multiplicar no Egito, né? Porque o José, inclusive, manda chamar o pai, já doente, Jacó, cego, os irmãos, ele perdoa os irmãos e tudo, ele manda chamar para o Egito, porque havia fome no mundo, mas no Egito eles tinham se preparado por uma profecia, inclusive, uma interpretação de sonhos de José, eles tinham se preparado, acumulado grãos. Então, ele no Egito tinha abundância de alimento, ele manda chamar a família. E os egípcios começam a frutificar e a se multiplicar no Egito. Depois, muitas gerações, eles passam a ser escravizados pelos egípcios, passam 400 anos sendo escravizados pelos egípcios, né? Aí vem o libertador, que é Moisés, nascido de uma escrava hebraica, colocado no rio Nilo para morrer afogado, porque havia ordens de que todos os bebês hebraicos deveriam ser assassinados assim que descobertos. Então a mãe, com pena, com dó, com sentimento de compaixão, para não ver seu filho ser morto, ela coloca numa cesta de juncos esse bebê no rio Nilo. O bebê é resgatado pela filha do faraó. Ele então é criado na corte faraônica como se fosse um príncipe. Era, na verdade, de origem escrava hebraica. E esse homem se torna depois o libertador dos hebreus. Na sua idade adulta, toma consciência de sua origem. Ah, eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Então eu vou voltar para o meu povo e lidera a saída dos hebreus do Egito, onde eles estavam cativos há 400 anos, de volta à Palestina, a Terra Santa, a terra que mana leite e mel. E para isso atravessam o Mar Vermelho. Mar Vermelho está aqui um pedacinho dele, aqui ó, tá um pedacinho dele aqui, Mar Vermelho, tem até o nome aqui. Eles atravessam o Mar Vermelho a pés secos por um milagre da divisão das águas e voltam para a Terra Santa. Todas essas narrativas que eu acabei de citar são narrativas que foram adaptadas para o cinema, que foram adaptadas para a televisão em minisséries, em novelas, e que são de amplo conhecimento de vocês, tá? Só que às vezes, quando você vai assistir, tá de uma forma até mentirosa, porque o objetivo de uma novela, de um filme, de uma minissérie é A audiência e a entretenimento. grana. Exatamente. Audiência, grana, entretenimento, é verdade. Então, muitas vezes, vai estar de forma fantasiosa ali. O ideal para você se inteirar do conhecimento dessas passagens é ir para a fonte real, para a fonte primária, né? Vamos dizer assim, que é a Bíblia. Tá legal? Sempre tendo aquele cuidado que eu expliquei no começo. Qual é o cuidado? Não levar a leitura a ferro e fogo. Ou seja, não interpretar letra por letra, dente por dente, olho por olho, não interpretar o pé da letra. As coisas estão ali muitas vezes escritas de uma forma heróica e é preciso a gente entender isso. Uma narrativa diferente, né? Então aqui eu vou fazer algumas leituras de uns tópicos que eu coloquei, muita coisa que eu já falei, ó. A história do povo hebreu tem início no século 20 a.C., quando Abraão, vindo de Ur, na Caldeia, entra na Palestina. Abraão nasceu em Ur,
que era uma cidade da Pérsia, da Mesopotâmia, etc. Eu vou passar essa parte. Depois vocês me pedem no grupo que eu passo esse material para vocês, tá legal? Sem problema algum, em PDF. Houve uma seca, desculpe que ficou junto, na Palestina e os hebreus foram para o Egito. Eu já falei isso, né? É o episódio lá do José, aí vem Moisés, o libertador, etc. Bom, há muitas passagens para a gente falar, mas obviamente nosso tempo é enxuto e a gente tem outros assuntos depois para vivenciarmos. Não podemos ficar presos a um tema só. Mas se fôssemos falar sobre os hebreus, a unidade todinha, segunda unidade todinha, só hebreus, dava. Entendeu? Tamanha é a vastidão do tema. Ok? A lei mosaica. Bom, vocês sabem que quando Moisés, quando eles estavam no deserto, eles passaram, diz a Bíblia, 40 anos no deserto, né? Exatamente também por conta do pecado, eles acabaram sendo castigados. O pecado inadmissível no Antigo Testamento, que os hebreus não podiam cometer de forma alguma, era o pecado que eles chamam de idolatria. O que seria a idolatria? A idolatria seria a adoração de ídolos, tá? Ícones representando ídolos. Quais ícones? Estátuas, amuletos, né? Que representavam deidades ou divindades outras, tá? Consideradas falsos deuses pelos hebreus. Então, você adorar outros deuses que não Javé, que não Jeová, era inadmissível. Era tido como impensável, imperdoável. Era a idolatria. E a lei mosaica falava diretamente nisso. Os 10 mandamentos, né? Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ok? Dentre outras coisas, o direito que a gente fala, a justiça, né? Era tido como divino. Então, desobedecer aqueles preceitos não era desobedecer a quem estava na frente, ao líder, Moisés, por exemplo. Era desobedecer a Deus, cara. Um peso muito maior, né? Baseado em relatos bíblicos do Antigo Testamento, ó, o direito hebraico é dividido em 5 livros, que são 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De autoria presumida, de autoria atribuída exatamente a Moisés. Ok? O cisma, o que é que foi o cisma? Oi? Alguém falou? Não? Foi só um vazamento de áudio aí, beleza. Olha só, o cisma hebraico. A palavra cisma significa ruptura, cisão ou divisão, ok? Apartou, é o cisma, separou, ok? O cisma hebraico aconteceu quando, já no período do Salomão, do rei Salomão, que sucedeu o seu filho Davi, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, foi exatamente quando chegou mais uma pessoa, deixa eu admitir aqui. Então, o cisma hebraico ele ocorre exatamente por conta da idolatria. Diz a Bíblia que Salomão era um rei muito sábio, muito entendido, com muito conhecimento, etc. e tal. Mas ele tinha um harém com muitas esposas, muitas mulheres, concubinas, né? Prostitutas que serviam, não eram bem prostitutas, cara, eram mulheres que serviam ao rei, serviam do ponto de vista sexual, né? Ele tinha um harém com muitas mulheres. Ostentavam. Oi? Mulheres que ostentavam. Que ostentavam o quê? Ostentavam ele. Ah, sim, sim, sim. Correto. Obrigado pela participação. Então, como eu dizia agora há pouco, essas mulheres, elas tinham sido capturadas de vários reinos vizinhos ali das cercanias. O que ocorre? Junto com os seus corpos, essas mulheres elas traziam também sua bagagem cultural, não é? Os deuses a quem elas serviam, adoravam, sua religião, etc. Elas não vinham desprovidas, né, disso. Obviamente traziam consigo toda essa bagagem cultural. E aí, em contato com essas mulheres, o Salomão, a Bíblia diz que ele foi também sendo contaminado e passou a adorar outros deuses. E isso, segundo a Bíblia, é imperdoável, né? Como eu já citei para vocês, o pecado da idolatria. Por conta disso, diz a Bíblia,
Deus, então, decide castigar, digamos, os hebreus. E por isso, quando Salomão morreu, o reino foi dividido em dois. Porque os herdeiros do trono, se não me engano, um chamado Roboão, o outro chamado Jeroboão, algo assim, os dois filhos de Salomão, passam a disputar o trono, passam a brigar entre si pelo trono. E aí o reino foi dividido. O reino de Judá, daí vem o nome judeus, nome no qual eles são conhecidos até hoje. De hebreus passam a se chamar judeus, reino de Judá e o reino de Israel. Tá? O reino de Israel rapidamente se desfez, foi conquistado por outros povos. E o reino de Judá, ele prospera e ele perdura durante mais tempo. Quando, enfim, depois foram até invadidos pelos assírios, dos reis Senaqueribe e Assurbanipal. Essas passagens, inclusive, estão no Antigo Testamento, no livro de 1º Reis, 2º Reis e no livro do profeta Ezequiel. Ok? Então tá aqui. Vamos lá. Decadência. Chegou mais uma pessoa, apesar do horário, ainda continua chegando gente, né? Então, olha só, como eu disse, nada é eterno e por mais que seja próspero, por mais que seja poderoso, obviamente vai ter um fim um dia e os hebreus passaram aí por um processo de invasões e dominações de outros povos sucessivamente. À medida que aqueles povos lá do Oriente Médio, ali da Mesopotâmia, né? Os assírios, os babilônicos, à medida que esses povos iam se fortalecendo e expandindo, eles iam conquistando os reinos vizinhos. E os hebreus entraram no coco de roda também, né? Obviamente. Então tá aqui, ó, no século VIII, 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Depois, em 587, foi o reino de Judá, que foi capturado pelos neobabilônios, pelo Nabucodonosor, onde, segundo a Bíblia, os hebreus foram cativos durante 40 anos. Inclusive, é bem famosa aquela passagem bíblica dos hebreus Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram jogados numa fornalha de fogo ardente, lá na Babilônia. Eram cativos e eles adoravam o seu Deus, que era Javé. E por conta disso, por não adorar a estátua do Nabucodonosor como uma divindade, eles acabaram sendo penalizados, foram jogados para morrer no fogo, mas milagrosamente escaparam, né? Milagrosamente foram poupados divinamente das chamas na fornalha. É uma passagem bíblica também bastante conhecida. Bom, aí teve a destruição do Templo de Jerusalém, templo este construído por Salomão, e que hoje em dia só resta um muro, só um único muro restou desse templo. E esse muro é conhecido como o Muro das Lamentações. Todos os judeus vão até a frente desse muro e nele oram. É um ponto, inclusive, turístico de Jerusalém, dos mais importantes de Jerusalém. E lá eles oram, lá na frente desse muro, eles colocam mensagens nas frestas das pedras, né, orações e assim por diante. Falei sobre o cativeiro babilônico, que é quando eles passam ali 40 anos lá na Babilônia, no Nabucodonosor, e são libertados. Libertados entre aspas. E você vai entender por que as aspas no Libertados com a minha aula que está gravada, que eu postei na plataforma para os primeiros B, C e D e amanhã para o primeiro A, não é? O Ciro, o grande, o rei persa, liberta, entre aspas, os hebreus que voltam então para a Palestina como um povo livre, entre aspas. As sucessivas submissões aos assírios, os babilônios, os persas, os macedônios, através do rei Alexandre o Grande, que a gente vai trabalhar depois, os gregos, depois os romanos. Inclusive, quando Jesus Cristo nasceu, a Judéia era governada pelos romanos. E o governador romano na Judéia era o famoso Pôncio Pilatos. Vocês conhecem, vocês sabem a história, quando ele lava as mãos e Jesus Cristo acabou sendo então entregue para ser crucificado, para receber a pena capital, né? A pena de morte, que era exatamente a morte na cruz.
Aí tem duas menções aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. O tempo está já se acabando. Tentativa de reconquista abafada por Roma no ano 70, mas já depois de Cristo. No ano 70 da era cristã, vou admitir mais uma pessoa aqui, olha só, no ano 70, precisamente, da era cristã, houve um levante, houve uma revolta judaica em Jerusalém, onde essa revolta pretendia expulsar os romanos. Veja que arrogância dos hebreus, né? Eles não iam conseguir expulsar os romanos eram um exército poderosíssimo, mas eles tentaram expulsar os romanos. Obviamente foi abafado. O imperador romano, na época, o imperador Tito, né, despachou soldados até a Judéia para abafar essa rebelião. Aí o que havia ainda de ruínas do templo também foi destruído. Os hebreus foram espancados e muitos deles fugiram. É isso que a gente chama de diáspora. O último item dessa lâmina tem a palavra dispersão. E você encontra nos livros a palavra diáspora, que é a mesma coisa. Fuga. Os hebreus então fogem e vão para outras regiões da Ásia. Muitos vêm para a Europa, ok? Tá certo? E vão fundar colônias judaicas, hebraicas, tanto faz, nessas regiões, tanto da Ásia quanto também da Europa. Aí você dá um pulo lá para 1940. Em 1940, estava em pleno curso a Segunda Guerra Mundial. E um dos objetivos de Hitler, o líder alemão nazista, era exterminar os judeus. Ele odiava os judeus. E na Europa tinha muitos judeus. Na Alemanha tinha muitos judeus. Não é? E aí ele prende os judeus, manda para os campos de concentração, onde eles eram mortos, aos milhares. Estima-se que algo em torno de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração nazista. Aí é uma outra história, por que Hitler odiava os judeus, por que essa perseguição aos judeus. Aí a gente pode contar em outro momento, porque hoje não é o objetivo da nossa aula. Eu estou fazendo esses links do ontem com o mais recente, né? Para você entender que a história é uma continuidade. A história, ela é um processo, né? E que se, por um lado, nós estamos analisando as raízes, as origens, tá? Isso tem desdobramentos. E fatos mais adiante só são devidamente compreendidos quando a gente estuda as raízes. Que é isso que a gente está fazendo agora. Ok? Uma bonita história, né? Legal. Fascinante. Eu sou apaixonado por história. Tá aqui o que eu já falei, ó. Diáspora. Ciro, rei da Pérsia, liberta os hebreus voltam para a Palestina. Eu, inclusive, na minha aula gravada, falo sobre isso. Dá uma olhadinha lá. O território hebreu fica onde estava a antiga tribo de Judá. Seus habitantes são chamados de judeus, tá? Como eu já disse. Os hebreus, o mesmo povo. Por serem monoteístas, lembrando a diferença de monolatria e monoteísmo. No começo da minha aula, eu falo sobre essa diferença. Por serem monoteístas, eles se rebelam inúmeras vezes contra os povos dominadores, obviamente, né? Sem nenhuma vitória. E no ano 70, o imperador Tito, como eu já falei, abafa uma rebelião dos judeus, e os judeus, então, reprimidos, eles vão embora, muitos deles, para a Europa, e eu falei isso 5 minutos atrás. Tá chegando no final, ó. Economia, sociedade e cultura. A economia era pastoril, o agropastoril. É óbvio que é uma região seca, que depende de um rio, o Rio Jordão. E foi o rio que Jesus Cristo foi batizado. Principais gêneros agrícolas no Vale do Jordão. Oliva, que eles faziam azeite. Uva, principalmente utilizada para vinho. E cereais múltiplos, principalmente o trigo. Né? E do trigo, você deriva uma quantidade infinita de alimentos, obviamente. Principais atividades nas áreas montanhosas. O pastoreio. O rei Davi, inclusive, era pastor de ovelhas, né? Na sua juventude. Você vê que era uma atividade bastante comum entre os hebreus. Entre as principais festas judaicas, preste atenção nisso, destaca-se a Peshua, como ele chamava, a Páscoa.
Peshua em hebraico, obviamente, né? E a Páscoa, gente, tem um negócio interessante, assim, em história. Quando você conhece história, você começa a achar as coisas, assim, ridículas, e que você começa a achar e entender que tudo é com interesse comercial e do dinheiro. A Páscoa não tem a ver com chocolate. A Páscoa não tem a ver com ovo de Páscoa. Não tem a ver com coelho. Isso é meramente comercial, cara. Isso é do capitalismo, tá? A Páscoa original era uma comemoração das mais A importantes ressurreição desse de mundo. Jesus. Isso, eu vou falar sobre isso, cara, sobre a ressurreição de Jesus. É assim, ó. Jesus de Nazaré, ele foi um hebreu. Ele nasceu dentro de um lar hebraico. Sua mãe, seu pai, José e Maria, eram hebreus. Era natural que as festividades hebraicas fossem comemoradas pela família de Jesus e por ele próprio. Normal. Afinal de contas, ele estava inserido dentro desse mundo, né? Desde que nasceu. Deixa eu explicar primeiro a originalidade da Páscoa para poder chegar em Jesus. Olha só. O que ocorre? Quando os hebreus passaram 400 anos sendo escravos no Egito, e aí vem Moisés, né? E lidera o povo de volta à Palestina e tal. Então, essa liberdade deles de volta à Terra Santa, chamada Terra Santa, né, Jerusalém, toda a provação que eles passaram, passar pelo Mar Vermelho, 400 anos no deserto e tudo. Então, eles comemoram a Páscoa, esse retorno à Palestina, a saída do cativeiro, a saída dos 400 anos de escravidão, de volta à liberdade, à sua terra natal, a Palestina, a Terra Santa, a terra que mana leite e mel, a terra que foi prometida lá desde Abraão, Jerusalém, etc. Ok? Então, esse retorno, eles comemoram a Páscoa. Tá legal? Com pães asmos, como eles chamavam, pães sem fermento, todo um preparo, um ritual para comemorar esse evento. Com o advento do cristianismo, séculos e séculos depois, com o advento, significa início, começo, né? Com o advento do cristianismo, o que é que acontece? Houve uma adaptação da Páscoa, que significava passagem da escravidão para a liberdade, né? Aludindo, quer dizer, fazendo uma referência a Jesus Cristo, que morreu e reviveu. Morreu e ressuscitou. Morreu e voltou à vida. Entendeu? Então, os cristãos comemoram a Páscoa com esse sentido, a ressurreição de Cristo, com uma alusão, com uma comparação aos hebreus, cujo sentido era outro, mas que, na verdade, casa, representa a saída da escravidão, como se fosse a morte, para a liberdade, como se fosse a vida. Ok? Nada é por acaso. As coisas estão imbricadas. As coisas em história você compreende como um processo. E o que acontece na frente dependeu de eventos que ocorreram antes. E assim eu entendo a realidade agora, recorrendo ao passado, para poder compreender o porquê. Uma bonita história, né? Eu, como disse, acho fantástico. Vamos lá. Aí diz aqui o Pentecostes, que recorda a entrega dos 10 mandamentos a Moisés, ok? E aí os cristãos também vão fazer referência ao Pentecostes quando Jesus Cristo ressuscita, que ele se mostra aos discípulos, né? Tinha até um que duvidava que era o Tomé, mas aí, quando ele viu, Jesus Cristo disse: Pega, Tomé, pega aqui nas minhas feridas, vê que sou eu mesmo, carne e osso, não sou um fantasma, pega para tu acreditar. E depois, posteriormente, eles são batizados com o dom de novas línguas, né? Que mais que a gente tem aqui? O tabernáculo, que relembra a longa permanência dos hebreus no deserto durante o Êxodo, os 40 anos em que eles vagam pelo deserto. Há muitas passagens na Bíblia que falam também que eles se desesperaram, então eles começaram a adorar outros deuses. O Arão, que era o sacerdote, ele quando Moisés foi
para o Monte Sinai para receber a tábua dos 10 mandamentos. Ele demorou um bocado lá e os hebreus que ficaram se desesperaram. Agora a gente não tem mais Deus, Moisés foi embora. Lá no Egito, pelo menos, a gente tinha pão, a gente tinha sepultura para enterrar nossos mortos, a gente tinha casa. Aqui a gente não tem mais nada, fomos abandonados. Então vamos construir um outro Deus para a gente adorar. E as mulheres davam brincos, outros davam correntes, outros davam peças de ouro para derreter, para fundir, e eles constroem o bezerro de ouro, né? E passam a adorar. Quando Moisés volta do Monte Sinai com a tábua dos 10 mandamentos, que encontra o povo adorando, durante sua ausência ali, já uma outra deidade, né, o bezerro de ouro, Moisés se desespera, se revolta, amaldiçoa o povo, etc. e tal. É uma passagem bem interessante. Também no livro do Êxodo, eu acho que é o segundo livro da Bíblia, bem interessante, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Bom, a sociedade hebraica, e o tempo está indo embora e não vai dar tempo eu fazer o que eu tinha planejado, mas a gente tem outros encontros futuramente. Sociedade hebraica, a maioria eram camponeses, pastores e escravos. Pagavam altos impostos ou não serviam, ou então serviam em vários trabalhos, como serviço militar. Acima dessa classe tem os burocratas, os comerciantes. No topo estavam os grandes fazendeiros, os sacerdotes, os funcionários públicos e a família real. Veja o quanto poder tinham os sacerdotes. Quando Jesus Cristo ele é condenado, né, à morte, quem leva o prisioneiro até o Pôncio Pilatos, que era o governador romano lá, são os sacerdotes. Quem solicita autorização para aplicar a pena capital em Jesus Cristo são os sacerdotes. Eles estavam à frente, né, de muitas questões, principalmente relativas à justiça, né? Então, observamos que o sacerdote tem um papel de destaque dentro dessa sociedade. Bom, pessoal, então, essas questões aqui, ó, que eu tinha para responder, só faltam agora 4 minutos. Eu vou deixar para um outro momento. Posso até gravar uma aula e depois postar na plataforma para todo mundo. Eu vou ver o que é que eu faço. Tá legal? Então, eu vou encerrar por hoje aqui. Terminando aqui também a parte do compartilhamento de tela. Encerrando os meus trabalhos por hoje.